Graça e paz, meus amados e queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Pérolas da Palavra, com o Bispo Jessé Carvalho, e nós estamos numa sessão de estudo bíblico de descoberta. Se você ainda não faz parte desta família, desse canal, te sugiro que se inscreva, acesse o sininho e faça os 3 Cs, né? Curta, comente e compartilhe. Sempre isso é muito importante. Só para dar uma ideia a vocês, no estudo passado nós tivemos 56 pessoas que viram, 4 pessoas deram o like e 7 pessoas fizeram algum comentário. O que isso significa? Para o YouTube, de todos que viram, que participaram, somente 3 gostaram. Então, se você puder dar o seu like, fazer algum comentário e compartilhar, obviamente, com alguém, será de grande bênção para nós no canal e para as pessoas que vão participar do estudo bíblico de descoberta. Ok? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso estudo bíblico está baseado no texto de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. É um texto extremamente conhecido de um homem chamado Zaqueu, que nós vamos ler e vamos meditar e descobrir o que o Espírito Santo revela a mim e a você através desse texto. Por isso é um estudo bíblico de descoberta, tá bom? Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 19, versículos de 1 até o versículo 10, e acompanhe a nossa leitura, e então a gente vai começar o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, tá bom? Lucas 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um dos chefes dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos ler a segunda vez, às 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um dos chefes dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, nós vamos ler a terceira vez o mesmo texto. Sempre é recomendável que se leia a mesma tradução que você usou, a nossa mente possa captar a mensagem, tá bom? Então vamos ler pela última vez, a terceira vez, o nosso texto bíblico de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um dos chefes dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem, vamos orar. Ó Senhor, esse é um texto por demais conhecido de todos os cristãos, mesmo aqueles que nem conhecem tanto as Sagradas Escrituras, já ouviram falar deste homem, Zaqueu. Mas, ó Deus, há tantas coisas nesse texto que nós precisamos descobrir o teu querer, o teu propósito, a tua vontade, para que nós possamos, Senhor, fazer diferença na terra, como teus servos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e que o teu Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração para descobrir verdades, princípios que possam não somente nos edificar, mas nos conduzir de maneira tal que a tua vontade soberana seja feita na nossa vida. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então vamos agora ao nosso estudo bíblico, né? Então vamos lá. Nós temos aqui algumas pessoas envolvidas no texto, pessoas que foram citadas no texto, né? Obviamente, nós temos Jesus, nós temos Zaqueu, nós temos a multidão, nós temos os discípulos. Então, essas pessoas, elas interagem nesse texto e, é claro, né, o evangelista Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar detalhes
que fazem toda a diferença. Então, por isso, nós vamos analisar não todos esses personagens, mas a maioria deles. Claro, vamos começar com Jesus. O que esse texto revela sobre Jesus? Isso é sumamente importante para nós. Eu sempre falo que no estudo bíblico de descoberta, o texto bíblico revela coisas que, assim, uma leitura rápida ou uma pregação nem sempre consegue transmitir para nós o que realmente o Espírito Santo, ao inspirar um homem como Lucas a escrever isto, deixou para nós como uma mensagem poderosa. Então vamos analisar Jesus. Bom, a primeira coisa que esse texto revela sobre Jesus, né? Que, claro, Jesus ia passando, eu gosto muito dessa expressão, Jesus entrou em Jericó e ia passando. Ou seja, aparentemente, nós temos uma ideia de que Jesus não ia ficar em Jericó. Aí ele ia passando por Jericó, ou ia caminhando, né, em Jericó. Claro que o destino dele era Jerusalém, obviamente, mas aqui ele passando, e então ele foi, entrou lá, e uma coisa, assim, espetacular que esse texto revela sobre Jesus é que ele conhece as pessoas pelo nome. É interessantíssimo isso, né? Zaqueu nunca tinha visto Jesus, Jesus nunca tinha se encontrado com Zaqueu, e quando Jesus passa debaixo da figueira onde Zaqueu está agachado ali, agarrado, né? Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Eu imagino o susto desse homem. Jesus passa e ele não tinha a mínima ideia de que Jesus o conhecia, porque ele não conhecia Jesus, ele queria ver Jesus. E quando ele toma essa atitude de estar num lugar onde ele pudesse ver por onde Jesus ia passar, e quando Jesus está passando ali embaixo daquele galho onde ele está, onde Zaqueu está, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na sua casa hoje à noite. Fantástico isso. E já de início eu diria a você o seguinte: todos nós somos conhecidos por Deus, não como parte de uma multidão, mas como pessoas que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mesmo aqueles que nunca conheceram o Senhor, esses são conhecidos por Ele até pelo nome, a sua história, quem eles são. E Jesus conhece. Não só o texto revela que Jesus conhecia Zaqueu, mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, se ofereceu para passar a noite lá. Na Bíblia usa um termo, né, porque me convém pousar em sua casa. Na minha tradução, essa palavra, esse verbo pousar não é muito atual, isso era de antigamente, né? Quando falava, vou pousar na casa de fulano, né? A ideia, eles pegavam a ideia do passarinho, né, que pousa por um tempo e vai embora. Não mora ali, não é casa dele. E Jesus fala, eu vou passar essa noite. Olha só, o versículo de número, eu tenho que colocar meu óculos, né? O versículo de número 5, quando Jesus olha para cima e viu Zaqueu, ele diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero parar um pouquinho aqui só para analisar esta palavra de Jesus para Zaqueu. Veja só, a primeira coisa que Jesus disse para Zaqueu é: desce depressa. Por que será? Jesus sabia que a multidão poderia influenciar nessa decisão de Zaqueu. Porque a multidão começou a criticar a Jesus, eu vou falar daqui a pouco da multidão, ela começou a criticar. Porque todo mundo conhecia Zaqueu. E a gente vai saber um pouquinho dele daqui a pouco. E Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. E eu acho, né,
não estudei, não sei a altura dessa figueira, mas normalmente as figueiras bravas, que eram as figueiras que produziam figos não comestíveis, esses figos eram usados mais como remédios, enfim, com outras utilidades, menos que comer. Eles tinham um visgo, por isso que falavam figueira brava, porque no corpo dava até coceiras e coisas assim. E Zaqueu não estava nem aí. Ele subiu e Jesus falou: desce depressa, não fica aí em cima. Desce depressa. Lindo isso. Eu entendo que quando Jesus disse isso para Zaqueu, ele estava dizendo: Zaqueu, não pense em mais nada, você fez a decisão certa. Venha, desce depressa. E a segunda coisa que Jesus falou para ele foi: por que hoje me convém? Gente, essa expressão, me convém, é Jesus dizendo: olha, eu tenho que fazer isso. Eu não ia fazer, mas eu tenho que fazer. A sua atitude, Zaqueu, fez com que eu tomasse também uma atitude. Hoje me convém ficar na sua casa. Dá a entender o texto que já era tarde, né? Tardinha, não tarde da noite, já era uma tarde, já era a próxima hora, entre aspas, do jantar. Falo entre aspas, porque eu não sei se eles jantavam no mesmo horário que a gente janta, mas supondo que sim, parece que era período da tarde, que já estava anoitecendo, e Jesus fala: eu vou ficar na sua casa. Lindo demais isso. Para Jesus, não importa quem você é, não importa se você conhece ele ou não. Se você tomar uma atitude positiva em relação a ele, a atitude dele é muito maior, muito mais penetrante, muito mais abrangente do que a nossa. Ele entra para fazer morada, para estar, para ter um momento conosco, né? Isso é fantástico. Quando eu vejo isso, é fantástico, né? Jesus fazendo isso, ele fez com que os prejuízos e preconceitos que o povo tinha contra Zaqueu, ou acerca de Zaqueu, fossem derrubados. Por isso que o povo assim, né? Mas a Bíblia, em algumas Bíblias, fala que eles murmuravam, em outras Bíblias falam que eles se admiraram de que Jesus, como que Jesus entra na casa de um homem pecador? Como? E para eles era uma coisa assim inaceitável. Primeiro porque eles sabiam que Jesus conhecia. Quando Jesus chamou de Zaqueu, todo mundo falou: então ele sabe quem é. E mesmo sabendo quem é, Jesus entra na casa dele, na frente de toda essa multidão. Jesus, tudo bem, vamos. Fantástico isso. Isso aí é algo maravilhoso. E ao entrar na casa de Zaqueu, quando falou, né, o verbo que nós usamos, né, pousar, que seria passar a noite, obviamente ele jantou, ele dormiu até o dia seguinte. Que coisa linda! Fantástico isso. E provavelmente foi numa casa excelente, porque Zaqueu era rico. Então ele tinha algo muito de bom para oferecer. E Jesus, então, chega naquela casa e faz duas declarações fantásticas. A primeira declaração é essa: hoje veio a salvação, olha só que lindo, a esta casa. Não foi só a Zaqueu, foi a sua casa. Quando eu tomo uma decisão séria a favor de Jesus, não somente eu sou abençoado, mas a minha casa. Jesus disse: hoje veio a salvação a essa casa.
Algumas pessoas podem interpretar assim, a salvação é Jesus que entrou na casa. É verdade. Mas quando Jesus entra, a promessa de vida eterna também entra. Não podemos separar um do outro. Quem recebe Jesus, recebe a vida eterna. Porque ele é a salvação. Não só ele salva, mas ele mesmo é a salvação. E a segunda grande declaração é: este também é filho de Abraão. Muito lindo isso. O que ninguém considerava, Jesus considerava. Ele, esse aqui, é filho de Abraão. E tem o versículo, né, o versículo 10, um dos mais citados por todos, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, era um filho perdido, filho de Abraão perdido. Jesus veio para salvar. Fantástico. A gente podia ficar conversando muito mais sobre Jesus, e eu espero que você possa estudar o texto e ainda pedir ao Espírito Santo que te revele muito mais coisas sobre Jesus que está nesse texto. Mas vamos seguir. Agora nós vamos, então, estudar um pouquinho quem é Zaqueu, né? Quem é esse homem que o texto apresenta para nós? Bom, a primeira coisa, Zaqueu, ele era um chefe, era um líder, era uma pessoa de destaque na sociedade. Ele não era muito bem aceito porque ele era chefe dos publicanos, que era uma classe de judeus que servia ao Império Romano da época e que tinha como uma das suas funções arrecadar os impostos. E claro que nenhum arrecadador de impostos, hoje seriam fiscais federais, é bem aceito pelas pessoas. A gente sabe disso, né? Então, Zaqueu, ele era um chefe, um líder, e debaixo dele tinham os demais publicanos, e era um homem rico. Ele, a Bíblia não, o texto não diz se a riqueza dele vinha da profissão ou se vinha como herança. A gente não sabe, só sabe que ele era rico. O texto diz o seguinte: um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos e era rico. Muito bonito isso aí. Então não era. O pessoal costuma dizer, esse pessoal que aceita Jesus é tudo da ralé, é tudo pessoa analfabeta, é tudo pessoa sem cultura. Não é verdade. Não é verdade. Porque tanto as pessoas que são analfabetas, são sem cultura, precisam de Jesus, como os ricos, os poderosos, precisam de Jesus. E os dois, uma vez salvos, irão para o mesmo lugar, para as mansões celestiais, onde não haverá nenhuma diferença entre nós. Isso é fantástico. Voltando ao texto. Então, Zaqueu, ele era chefe, era um líder, e ele era rico. Outra coisa, Zaqueu, ele tinha um desejo. Ele queria, olha só o versículo de número, deixa eu só ver aqui qual é o versículo, versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Isso diz que ele já tinha tomado iniciativas antes dessa para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele procurava ver Jesus. E nesse momento, quando a multidão chega e ele procura ver Jesus, ele não consegue. Por duas razões. A primeira razão é porque a multidão, veja só, versículo, como nós lemos, versículo 2, ele não podia por causa da multidão. Da multidão. É interessante que a multidão, ela impressiona quem está de fora, mas ela não impressionou Jesus. Jesus, cercado de uma multidão, ele chama uma pessoa, chama Zaqueu.
porque aquela multidão que seguia Jesus provavelmente era também de peregrinos que iam para Jerusalém, que alguns que queriam eram curiosos para ver Jesus fazer curas, fazer milagres. É, dentre essas multidões, provavelmente, né, a gente sabe, os discípulos deviam estar. Jesus estava andando com seus discípulos, ainda que o texto não menciona claramente, né, que Jesus estava com os discípulos, mas isso está implícito claramente no texto. Quando eu falo implícito claramente, é porque Jesus, onde Jesus estava, os discípulos estavam. Então, assim, Zaqueu, impossibilitado pela multidão. Você sabe que muitos que fazem parte da multidão são empecilhos para aqueles que realmente procuram ver Jesus? Isso é lamentável. E vivemos numa época em que os líderes religiosos estão atrás de multidão e não atrás de Zaqueus. Vou usar essa expressão, vocês vão entender mais no futuro, no final. Então, ele procurava ver Jesus, tinha uma multidão. E a segunda impossibilidade para ele ver Jesus é que ele era de baixa estatura. A Bíblia não chega a dizer que ele era anão, mas alguns historiadores entendem que ele era quase um anão, se não fosse realmente um anão. A gente não sabe esses detalhes, porque dentro do judaísmo, qualquer imperfeição física era símbolo de pecado, ou dos pais ou da própria pessoa. Se houver cegueira, a pessoa manca, uma pessoa com a mão atrofiada, enfim. Né? E a estatura também. Se a pessoa era uma pessoa que sofresse, quer seja de gigantismo ou sendo anão, dentro da cultura religiosa judaica, naquela época, isso era consequência de pecado. Né? Então, eu não posso afirmar, porque o texto não diz, mas que ele se assemelha muito a um anão. Então, ele não podia ver. Ele não tinha condições físicas, ele não podia superar. Havia uma impossibilidade real. Mas ele não desistiu. É interessante como muita gente com impossibilidades bem menos críticas desistem facilmente. Isaqueu não. Ele sabia por onde Jesus ia passar e o texto fala que ele correu adiante. Subiu numa figueira brava. Já falei que com essa figueira precisa ter coragem. Agora você fecha os seus olhos e imagina um homem rico, chefe de publicanos, subir numa figueira, no meio de uma multidão, todo sujo, melequento, para ver Jesus. Era muito desejo, muita vontade de ver Jesus, de ver Jesus. Quantas pessoas que têm hoje a chance não têm esse desejo? Eu diria, quando eu fiz o meu estudo disso, de descoberta, eu coloquei algumas características. Ele teve a iniciativa, porque ele foi à frente, ele foi persistente, ele superou as suas próprias adversidades e ele foi humilde, subindo naquela figueira brava. Ele foi, né, tremendo. E, acima de tudo, para mim, quando ele sobe lá, ele demonstra coragem de enfrentar a multidão. Sabia que ele ia ser criticado, sabia que ali muita gente não gostava dele, não o queria, e ali ele estava. Lá na árvore. Eu imagino assim, ele subiu num galho, se agarrou lá, ficou sentadinho esperando Jesus passar. Porque ele queria ver. Ele queria ver. Fantástico. Nossa, coisa linda, né? E, acima de tudo, não só coragem, mas desprendimento. Ele não estava nem aí para o cargo dele, para a fama dele. Ele queria ver Jesus. E quando nós seguimos o exemplo de Zaqueu,
o que aconteceu com ele também acontece conosco. Jesus para e chama Jessé, vem depressa. Eu quero ficar com você essa noite para a gente conversar, para a gente comer junto. Gente, que privilégio teve Zaqueu. Que privilégio. Eu não sei se os discípulos tiveram esse privilégio que Zaqueu teve. Provavelmente Pedro, porque Jesus foi na casa de Pedro e lá ele curou a sogra que estava enferma. Então, provavelmente os discípulos já tinham recebido Jesus na sua casa para comer ou para dormir, mas Zaqueu, que privilégio, no meio da multidão, Jesus fala, me convém estar com você hoje à noite. Fantástico, fantástico, né? E, claro, acima de tudo, Zaqueu não estava nem aí porque as pessoas iam pensar dele, né? Ele estava disposto a alcançar o objetivo que o levou a subir naquela árvore, ver Jesus. Lindo. Mas vamos lá, a hora está passando, vamos lá. Nós temos a multidão. E os discípulos? Eu vou juntar multidão e discípulos, porque os discípulos não falam nada aqui, não fazem nada aqui nesse texto. É surpreendente esse silêncio, essa ausência dos discípulos. Porque quando Jesus fala, porque hoje me convém, ele deixa claro que os discípulos não estavam nesse plano. Era ele. Se fosse o discípulo, Zaqueu, desce depressa, porque nos convém, a mim e os meus discípulos, a ser hospedados por você. Ele, como um homem rico, claro, podia hospedar tranquilamente. Mas Jesus deixa bem claro, me convém. É uma coisa pessoal entre eu e você. E uma coisa que eu já ia deixando passar, é que quando Zaqueu desce da árvore, e esse aqui é muito interessante, vocês querem ver? Olha, versículo de número 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Foi imediato, desceu rápido, pegou, vamos para casa, vamos para casa. Até então, os discípulos achavam, os discípulos e a multidão, que aquela palavra de Jesus, convém pousar em sua casa, era alguma coisa assim retórica ou espiritual, como alguns gostam de espiritualizar a palavra de Deus. Né? Ela é espiritual, ela não precisa ser espiritualizada. E ninguém fala nada, Zaqueu recebe Jesus com júbilo, mais do que com alegria. Parece que a ideia é júbilo, é saltando, 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 e dizendo aleluia, glória a Deus. Isso é júbilo. Né? É um louvor. Uma vez alguém definiu júbilo como um louvor em alto som. Então, júbilo. E entraram na casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, cai a ficha da multidão e dos discípulos. E aí vem o versículo seguinte, que diz assim, e vendo todos isso, vendo o quê? A alegria de Zaqueu, Jesus entrou na casa deles, diz a Bíblia, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Meus queridos, veja só, além da multidão ser uma barreira para Zaqueu ver a Jesus, além da multidão não estar muito interessado na salvação, mas só em ver ou ter algum tipo de benefício, essa mesma multidão teve a coragem de criticar Jesus. Eles não criticaram Zaqueu, eles criticaram Jesus. Como que pode? Sabe, Jesus não podia. Quer dizer, Jesus está errado. Jesus está errado. Jesus escolheu errado. Jesus foi na casa errada. Jesus fez errado.
Esse homem é pecador. Quando eu leio isso, eu fico imaginando, né? E eles não eram, não? Será que eles se julgaram? Não, nós não somos pecadores, mas Zaqueu é. Você sabe que hoje em dia tem muito disso, as pessoas criticam os outros e falam, não, fulano perdeu a fé, fulano é isso, fulano é aquilo, e fulano não é crente coisa nenhuma, admiro o pastor perder tempo, enfim, como se ele fosse um santo. E ele vai e começa a criticar. Critica o pastor, critica a igreja, critica o líder, porque eles, não, essa pessoa não merece. Eu já ouvi, olha, sou bem sincero com vocês, eu já ouvi muitos líderes nas reuniões de presbitério, de conselho local da igreja, falam, pastor, não perde tempo com fulano não, sabe, não tem jeito, fulano é só crítica, sabe? Mas na hora de entrar na casa, não entra, não. Não entra, mas não entra mesmo. Eu imagino que Jesus passou uma noite maravilhosa, dormindo num quarto excelente, comendo uma comida perfeita, e os discípulos lá de fora, no tempo, debaixo daquela figueira brava, esperando Jesus de manhã e seguir viagem. Que é isso que acontece com aqueles que são preconceituosos, por aqueles que se julgam melhores do que os outros, por aqueles que se sentem que podem até criticar uma ação do próprio Deus. Ah, isso é muito sério mesmo. Né? E eles perderam a linda chance de ouvir uma das mais lindas confissões de pecados que a Bíblia relata. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele levanta-se e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus não falou nada. Jesus não o acusou. E vocês sentiram falta de uma coisa que muita gente diz que Zaqueu era, que eu não falei, porque ele não era? Ele não era ladrão. Ele não roubava. Ah, mas ele falou: se eu tenho defraudado alguém, ou se eu tenho que roubado alguém. Porque naquela questão dos impostos, pode ser que ele tenha pedido mais do que a pessoa devia, pode ser. Porque como coletor de impostos, ele pode ter feito um cálculo errado, porque na época era o inspetor, o coletor de impostos que calculava o imposto, pode ser que ele fez. Mas deixa bem claro que não foi proposital, mas pode ter acontecido. Ele disse, se eu defraudei, eu gosto disso. Ele fala, olha, eu não fiz, mas se eu fiz, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Deixa eu ver se eu não exagerei, né? Quando ele fala, se tenho defraudado, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Então, confissão de arrependimento começa quando eu abro mão da minha zona de conforto. Qual era a zona de conforto de Zaqueu? A riqueza, um bom emprego, né? Era isso. E ele falou: eu resolvo, eu decido. Eu gosto dessa expressão de Senhor, eis que eu dou. Ele não fala, não darei, vou pensar, quando o senhor foi embora, ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, não está em questão aqui sim ou não, eu dou. Foi decisão minha. Não foi Jesus quem pediu, decisão de Zaqueu. Hoje em dia, para dar dízimo e oferta ou alguma coisa assim, tem que fazer até uma pregação em algumas igrejas, que é até triste de ouvir. E mesmo assim não muda nada, porque a decisão tem que partir do coração, como diz Paulo. Tem que nascer aqui, dentro de mim. Pode obrigar quem você quiser, você está fazendo. É até um absurdo você achar que, através de suas palavras, uma pregação de 10, 15 minutos, você vai levar as pessoas
a serem liberais. Nunca. Nunca. Pelo contrário, até aqueles talvez que tivessem a disposição de dar, isso já aconteceu comigo, já fui para dar oferta quando a pessoa começou a falar muito, eu falei, não vou dar. Não é assim, não é dessa forma. Jesus não pediu nada a Zaqueu, ele disse, eu vou apenas dormir na sua casa. Ele disse, eu dou aos pobres a metade, não é o dízimo, não. Não é 10%, não é 20%, é 50% eu dou. E se eu defraudei alguém, que eu nem gosto, nesse caso, de usar a palavra roubado, porque se eu dei um desfalque, porque ele, como já expliquei, como coletor, poderia cometer isso, seja até proposital, pela profissão dele. Ele disse: se eu fiz isso, eu restituo 4 vezes mais. Né? Eu até acho que a multidão perdeu a grande chance de falar: oh, Zaqueu, você me roubou, você pediu mais que devia, você precisa me dar tanto. Se a multidão não fosse preconceituosa, se a multidão amasse a Zaqueu e amasse a Jesus e concordasse com as decisões de Jesus, ia ter visto coisas maravilhosas e talvez iria até se beneficiar, mas preconceito, prejuízo, fecham as portas para as bênçãos de Deus na nossa vida. E aí, essa é uma declaração que a multidão, nem os discípulos, viram. Mas Lucas recebeu a revelação e trouxe para nós. Glória a Deus. Muito bem, gente. Agora, então, vamos ao caminho para a descoberta. Nós temos aí 4 perguntas. A primeira pergunta é: você se identifica com algum desses personagens? Muitas vezes você age como Jesus? Você vai facilmente na casa de pessoas que os outros julgam pecadores, você dorme lá, você come com eles, você está disposto a celebrar com eles? Você é como Zaqueu, que tem um desejo profundo de ver Jesus e paga o preço que for necessário para ver, e se ele fala alguma coisa, você recebe Jesus com alegria, você é liberal, você abre mão da sua zona de conforto, porque a salvação é muito mais importante do que a vida terrena? Ou você é como a multidão, como os discípulos que só criticam, só falam e só acompanham para ver sinais e maravilhas, mas nunca se envolvem? Pense nisso. É bom você pensar nisso aí, né? Bom, as 3 perguntas finais são: o que você descobriu após estudar esse texto bíblico que você precisa parar de fazer, não fazer mais? O que foi? Esse texto nos faz descobrir certas atitudes, comportamentos que nós às vezes fazemos, não é? E que você, ao estudar esse texto, você vai: opa, eu faço isso aqui que eu não posso, não devo fazer mais. O que foi? Se você tiver, né? Quem já está me acompanhando há algum tempo sabe, um caderninho, anotar lá, e porque depois você vai relendo isso é fantástico. Você escreve lá o que eu tenho que parar de fazer, ou o que eu não devo fazer. Se você não fazia, você fala: mas isso aqui eu não posso fazer. Anota aí, tá bom? No meu caso, eu coloquei que eu não devo julgar as pessoas pelo passado. Que eu tenho essa tendência, como pastor, como crente, de julgar o passado. Fulano, ele era viciado, fulano era assim, e está dando sinais, tem que tomar cuidado com fulano, não pode, sabe? Eu tinha muito isso, e eu não posso fazer. Passado, passou. Jesus mudou. E se Jesus não mudou, não sou eu quem vou mudar. Então, isso é muito importante. Bom, a segunda pergunta é:
O que você descobriu ao estudar esse texto bíblico que você precisa começar a fazer? Que esse texto fala, uau, eu não fazia isso, eu tenho que fazer. Anota aí. O que eu tenho que começar a fazer ao estudar esse texto? O que o Espírito Santo me fez descobrir na palavra dele o que eu preciso começar a fazer? Note aí, isso é sumamente importante. No meu caso, é não me importar com o que as pessoas pensam sobre a minha vida com Deus. Por muito tempo eu me preocupava com as pessoas, porque como eu não tinha uma característica assim muito pentecostal, eu tinha um temor, sabe, das pessoas acharem que eu não tinha experiência com Deus, que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não tinha dons, etc. E muitas vezes, eu já comentei isso num estudo bíblico, isso me criava uma pressão e não me fazia bem. Então, eu tenho que hoje reforçar, não me importar com o que os outros pensam da minha intimidade com Deus, da minha vida com Deus. Zaqueu não se preocupou e Jesus tampouco se preocupou com a multidão. Era uma interação maravilhosa que aconteceu ali e é o que eu quero que aconteça comigo e com o Senhor Jesus. Então, anota aí o que você descobriu que você precisa começar a fazer. E, claro, a última, né, pergunta é: qual é o desafio que esse texto impõe a você? Ao ler, ao estudar esse texto, qual é o desafio que esse texto impõe a você? Porque eu confesso a vocês que esse é um texto riquíssimo em desafios. Se você tomar a pessoa de Jesus, se você tomar Zaqueu, a multidão, os discípulos, são desafios e mais desafios. No meu caso, em particular, o desafio é estar disposto a entrar nas casas dos Zaqueus, que estão anelando conhecer Jesus. Gente, como que... Eu não sei nem como explicar isso a vocês, mas as pessoas estão carentes de alguém que vá à casa deles para fazê-los conhecer Jesus. Assim como Jesus fez, assim como Lucas 10 nos ensinou o próprio Jesus, você vai pelas casas, entra lá, sabe? E esse é o maior desafio, entrar na casa dos Zaqueus. Para mim foi o grande desafio que eu descobri. Qual é o desafio que você descobriu? Tá bom? Anota aí. Esse, claro, se você puder compartilhar comigo, você já cumpre um C, né? Então, lembre-se, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda em muito, né? Apesar de eu não entender bem por que as pessoas não fazem isso, mas se você fizer, vai nos ajudar bastante. Vamos orar? Senhor, obrigado porque esse texto bíblico abre os nossos olhos para ver multidões de Zaqueus querendo ver Jesus e que estão sendo impedidos pelas multidões. Seja multidões de crentes, seja multidões de curiosos, seja multidões de qualquer espécie. Além disso, eles se sentem impotentes, incapazes. E muitos deles, Senhor, têm até subido em árvores, mas nós não olhamos para cima. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus, através desse estudo bíblico de descoberta. Não só descobrir aquilo que nós precisamos deixar de fazer ou começar a fazer, mas que venhamos a lançar desafios para nós mesmos, para que sejamos instrumentos de bênção nas tuas mãos. Obrigado por esse tempo de estudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Graça e paz.